E ascende ao trono de Israel. É interessante a gente saber que esse reinado unificado ele dura 120 anos. Ele teve no início a Saul, depois vai a Davi e termina em Salomão. E se você conhece um pouco de Bíblia, você vai ver que Israel teve 3 formas de governo. A primeira forma é a teocracia, que é o governo de Deus. A segunda forma é a forma tribal, que é o tempo de juízes, que Deus levantou Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefité, Ibizon, Elon, Ablon e Sansão. E o último é o reinado unificado, que é a monarquia. Paulo, em seu discurso à igreja de Antioquia, ele vai dizer no capítulo 13, e depois pediu um rei a Deus, ele deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Levi, que reinou 40 anos. Porém Saul ele foi rejeitado por Deus. Irmão, se tem uma coisa que é triste na vida de um homem, é Deus dar oportunidade e no final sair como rejeitado. Todo mundo aponta Saul como rei de Israel. Saul nunca foi aceito no ministério. Quando ele foi para ser aceito, Deus rejeitou o reinado de Saul. Vinícius, me prova isso, te provo. Atos capítulo 13, versículo 21. Paulo pregando, ele diz: e quando era para ser aceito o ministério de Saul, ele foi e passou na frente de Samuel para sacrificar. Irmão, se tem uma coisa que Deus respeita, é a vocação de um ser humano. Se Deus te chamou para cantar, não vai pregar. Se Deus te chamou para pregar, não vai cantar. Se Deus te chamou para passar pano na igreja, não vai querer meter a mão em outro serviço. Faça com excelência aquilo que Deus entregou na tua mão. Aleluia. É por isso que tem muita gente que no meio da caminhada vai se cansando, se cansando, se cansando. Por quê? Porque no meio da caminhada vai querer fazer o que não foi chamado para fazer. É mesmo que se você tivesse o talento de ser um bom pedreiro, se você for querer ser eletricista, você não vai dar muito certo. Se você querer ser um frentista, você não vai dar muito certo. O teu corpo, o teu físico vai dar uma balanceada. Por quê? Porque eu fui chamado para fazer uma coisa e eu estou fazendo outra. Então não adianta, se você tem vocação e o talento de cantar, porque cantar não é dom, não é coisa, é talento. Não adianta você querer meter a mão na pregação. Você pode até pregar bonito, mas não vai ter unção. Vai ser uma lata vazia fazendo barulho na outra. E a mesma coisa quem foi chamado para pregar, não adianta querer cantar. Eu mesmo, não. Eu já tentei ser cantor. Não deu certo. Você dá risada porque não é vocês. E por amor às almas, hoje eu prefiro continuar pregando. Aleluia. Vai dar certo. Então, quando ele passa na frente de Samuel, Deus olha para Samuel e fala assim: eu iria aceitar o ministério de Saul hoje, mas ele preferiu sacrificar do que obedecer. E aqui que nasce a famosa frase: é melhor obedecer do que sacrificar. E o que é que a minha geração tem feito hoje? Não tem por que a gente sacrificar se o maior sacrifício Jesus fez na cruz pela gente. Aleluia. O nosso papel é obedecer. Já eu pego, gente, eu vou no canal porque a gasolina está cara. Então não adianta você querer sacrificar e dizer assim: não, Deus vai receber. Não, Deus não vai receber. Deus prefere que você seja obediente do que sacrifique. Porque tem muita gente sacrificando que Jesus vai voltar e vai ficar. E tem muita gente que não está dentro da igreja, que está oferecendo, que vai subir. Eu vou repetir isso aqui de novo. Tem muita gente, irmão, obreiro Antônio Carlos, que até não cultua dentro de 4 paredes, mas é mais obediente do que está aqui dentro. Porque quem está dentro de casa ama mais o próximo do que quem está aqui na igreja. Agora, quem está aqui na igreja até cultua todo dia, mas não ama o próximo. Quem está aqui na igreja cultua todo dia, sacrifica todo dia, mas não obedece à liderança, não obedece aos seus pastores. Por isso você está puxando sardinha? Não. Porque se você não tem capacidade de obedecer ao seu líder, que você vê todo culto, como é que você obedece a Deus?
Porque a gente tende a colocar na nossa mente que obedecer a liderança é: eu vou para o culto, o pastor fala para mim cantar, eu vou cantar, volto para minha casa. Não. Obedecer a liderança também é aceitar ouvir o não. Você quer ver? A lei judaica existe em 613 preceitos, não é mandamento, é preceitos. Se você quer ser próspero, você tem que aprender com o judeu. 248 é sim, 365 é não. Quantos dias tem um ano? 365. Então Deus mais fala não do que sim. Só que a gente está tão habituado com o sim que quando a gente ouve um não, a gente não gosta. A gente não volta mais. Eu tenho 23 anos, mas eu me recordo que dentro da igreja, quando se ouvia disciplina, a gente respeitava e dava glória a Deus com uma palavra. Hoje, se colocar um infeliz de disciplina, ele vai embora da igreja. Se colocar um miserável e falar, você não vai cantar, ele vai embora. Parece que tem gente que não se apega mais ao reino. Porque se Deus ele corrige o seu filho com vara, é porque ele está te dando a oportunidade de conserto. Pior vai ser quando aconteceu com Adão. Porque Deus deu a oportunidade para Adão. Depois que Adão pega, Deus fala: Adão, se você quiser me ver, eu não deixo mais. E você que vai ter que subir. Eu dou glória a Deus por pessoas que ainda vêm na igreja e aceitam Jesus todo culto. Pior vai ser o dia que a pessoa vir na igreja e não querer mais aceitar. Pior vai ser o dia que ela não querer mais reconciliar. Por quê? Porque vai acabar o temor. E acabando o temor, acabou a santidade. Acabando a santidade, a pessoa não serve para mais nada. Então glorifique a Deus enquanto você sente um arrepio. Glorifique a Deus enquanto você sente vontade de glorificar. Glorifique a Deus enquanto você sente vontade de adorar a Deus. Porque quando isso acabar, se preocupe que a presença de Deus foi embora. Aprenda com Davi no Salmos 32, quando ele acaba de pecar, ele fala: os meus ossos estavam como se estivesse quebrando por dentro. Ele olhou e falou assim: eu reconheço o que é ficar fora da presença de Deus. E olha o que ele vai escrever no Salmo 51: o Senhor me conhece. Eu fui concebido em pecado. Lava-me com sopro, purifica a minha alma. Quer saber? Arranca trono. Porque enquanto eu não tinha trono, eu estava cantando e tocando e defendendo minhas ovelhas. Tira a coroa, porque quando eu não tinha coroa, só tinha um cajado, eu era fiel. Só não arranque de mim o teu Santo Espírito. O que a igreja precisa entender é que a igreja não pode ser sensacionalista. Eu ainda acredito no batismo do Espírito Santo. Eu ainda acredito no dom da profecia. Eu ainda, irmão, não estou dizendo essas profecias que tem por aí hoje. Eu estou falando dom de profecia de verdade. Que quando a gente viu um profeta se levantando, nosso cabelo se arrepiava até a nuca. Porque a gente antes tinha temor ao profeta, hoje virou brincadeira. Porque hoje a gente só vem na igreja se a gente analisar o cardápio. Deixa eu ver quem vai cantar hoje. Quem vai cantar vai ser a pastora? Não vou não. Quem vai pregar vai ser o pastor Marcelo? Não vou não, porque hoje a gente está vivendo um capitalismo. Você sabe o que é capitalismo, né? Eu vou te explicar. Quando eu ia na loja com a minha avó, ela pegava um tênis e ela começava a fazer uns negócios doidos. Ela mexia o tênis para cá, mexia o tênis para lá, e ela falava assim: meu neto, você quer o bonito, mas o bonito daqui a pouco acaba. Pega esse daqui que tem resistência. E hoje, o que está acontecendo? Hoje a gente vai para o culto esperando a receita espiritual. Segunda do amor. Terça da revelação. Quarta do batismo do Espírito Santo. Quinta dos casais. Sexta da libertação. Sábado da fogueira santa. Domingo, irmão, a gente tem culto para tudo. Esquecendo que o Espírito Santo não tem uma agenda para operar. O Espírito Santo que trabalha na segunda, ele também trabalha na terça.
Aleluia. O mesmo que trabalha na terça, ele trabalha na quarta. O mesmo que trabalha na quarta, trabalha na quinta, trabalha na sexta, trabalha no sábado, trabalha no domingo. E se ele quiser, ele trabalha na outra semana também. Ele não tem agenda. Se ele quiser curar de manhã, ele cura. Se ele quiser curar de tarde, ele cura. Se ele quiser curar de noite, ele cura. Ele faz na hora dele. Não precisa de culto para fazer isso. Aleluia. Não precisa. Eu fui batizado no culto de casa, irmãos. Aqueles cultos que vai aquelas irmãs do cabelo grisalho, doida. Ela segurou a mão na minha cabeça e falou: hoje eu não te solto enquanto não acontecer. Glória a Deus. Aleluia. E hoje, irmão, hoje quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo, a pessoa fica assim: será que vai me olhar? Será que vão achar estranho se ele pegar eu aqui agora? Será que a minha língua estranha vai ser bonitinha igual a do pastor? Será que eu vou ficar bonitinha pulando o mistério? Irmão, se você veio aqui esperando o Espírito Santo te deixar bonitinho, você veio no lugar errado. Porque quando ele pega ele de repente. Eu vou falar isso daqui de novo. Quando ele pega no de repente. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, perseverando na oração, e de repente veio do céu um som como um som de vento impetuoso, encheu a casa e pegou todos aqueles que estavam reunidos e perseverando. Aleluia. Hoje a gente está reunido. A pergunta é: e a perseverança? Chamada não é microfone. Chamada não é um litro de óleo na minha cabeça. Chamada é calo no joelho. Aleluia. Chamada é passar por perseguição. É alguém manchar o teu nome e você ainda continuar firme. Aleluia. É alguém falar assim: vamos ver se vai continuar a igreja aberta depois dessa calúnia. Vamos ver se vai continuar pregando depois dessa calúnia. Você lembra de Jesus? Jesus ele não foi julgado de manhã, ele foi julgado na calada da noite. Porque na calada da noite não tem ninguém para defender a gente, pastor Marcelo. Na calada da noite, aqueles que falam que é nossos amigos dão um pé. E até o Pedro que a gente perdoou quando fala assim: você andou com ele. Não, eu não conheço ele. Até Judas, que você deu uma oportunidade. Na primeira oportunidade, eu vendo. E o pior coisa é ter o caráter de Judas. E sabe onde é que foi que Judas se perdeu? Na mesa da Santa Ceia. Porque na mesa da Santa Ceia tem comunhão. Quer revelar Judas? Traz para a mesa. Vou falar isso aqui de novo. Você quer me revelar o Judas? Traz para a mesa. Aleluia. Porque na mesa tem o cálice fala de nova aliança. E Judas não aguenta coisa nova. Judas sempre vai querer pegar o teu passado e jogar na tua cara. Traz para a mesa para comer o pão para ver se ele aguenta a verdade. Traz para a mesa para a comunhão para ver se ele aguenta. Sabe por quê? Porque a igreja crescia na comunhão e no particular. Então não espere que alguém vai mandar o WhatsApp para falar assim: a gente vai sentar na mesa para falar mal de você. Vai não. Quem é que vai me julgar? Caifás e Anás. Quem é que vai me julgar? Os membros da sinagoga. Sabe por quê? Porque o meu ministério está crescendo. E gente que o ministério está crescendo demais, que não acha brecha, vamos acusar ele de um pecado que ele não tem. Vamos julgar na calada da noite. Ele é beberrão. Ele se assenta com prostituta. Ele não merece perdão de ninguém. Meu Deus. Então, se você quer um ministério, não espere que alguém vai bater nas suas costas. Porque Jesus foi expulso da própria cidade de onde ele nasceu. Os irmãos de Jesus olharam e falaram assim: quer saber, eu não quero arrumar problema. Sai fora. Seu ministério está muito grande aqui em Nazaré. Vai para Cafarnaum. Se Nazaré não te receber, Deus vai levantar gente de fora para te abraçar. Eu vou profetizar isso daqui de novo.
Se Nazaré fechar as portas para você, Deus vai levantar gente de fora para te ajudar. E não tem que terceirizar o que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você não é serviço de padeiro. Deus tem uma cadeira de governador para tua casa. Aleluia. Imagine se José tivesse aceitado o convite do padeiro. Imagine se fosse o padeiro que chegasse no faraó e falasse: faraó, eu estava lá na cadeia e tinha um cara lá que eu sonhei e ele revelou meu sonho e aconteceu. Dá uma oportunidade para ele. Quem tinha morrido era o padeiro. Se ele tivesse ido no tempo do copeiro, ele ia virar padeiro. Só que como Deus ele não tem um papo com um padeiro, Deus precisou colocar uma amnésia nele e falar assim: não é no seu tempo. Porque quando eu quero fazer, eu não vou levantar gente pequena. Eu vou levantar gente grande para patrocinar o teu ministério. Aleluia. Então, gente, deixa eu te falar uma coisa. Se quem não quis te ajudar e nem te indicar você, liga não. Porque se você subisse no tempo dele, você ia ser padeiro. E como o que o Deus tem para você é muito grande, a tua família vai te abandonar. Quem você pediu indicação vai te abandonar. Mas na hora que Deus quiser, Ele não vai fazer o copeiro sonhar de novo. Deus vai descer lá no quarto do faraó e falar assim: sonha. Aleluia. Aleluia. Acredito que eu vou continuar pregando. Glória a Deus. Samuel ele vai reinar mais sem Deus do que com Deus. E sabe o que é interessante? Ele vai reinar 39 anos sem a presença de Deus. Eu vou entrar na mensagem. No primeiro ano de reinado, ele vai falar assim: rejeitei teu ministério, vai passar 39 anos. Só que aí Samuel vai falar assim: Saul, Deus já achou o novo rei para sentar no seu lugar. Peraí, se ele passou 39 anos sem a presença, Deus já tinha achado o novo rei. E no capítulo 5 de 2 Samuel, Davi vai ascender o trono com 30 anos. Quando Deus achou Davi, nem nascido ele era ainda. Você está aqui comigo? Eu vou falar isso aqui de novo. Quando Deus achou Davi, nem nascido ele era ainda. Isso prova para mim, prova. O Salmo 139, verso 16: os teus olhos me viram, meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Aleluia. Sem nenhum deles ainda existir. Então, quando Deus te achou, porque escolher depois do terno da gravata é fácil. Depois que está aqui em cima pregando é fácil. Então, antes de você nascer, Deus parou na parapeito do ventre da tua mãe e falou: Satanás, nele você não toma. Aleluia. Deus parou na porta do útero e falou assim: eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro, eu quero ver quem toca. Mas Vinícius, por que eu caí? Por que eu bebi? Por que eu fui para o baile funk? Porque Deus precisava fazer você ter um testemunho. Aleluia. Eita, Jesus amado. Deus precisa tanto de você para levantar outras pessoas que Ele falou assim: não tem como eu levantar ele sem primeiro eu forjar ele no fogo, sem primeiro eu ir lá no parapeito daquela boate e escolher ele lá dentro. Por quê? Porque o diabo não tem poder de apontar para você e falar assim: é meu, porque antes de você nascer ele já estava na porta do útero e falou assim: esse é Aleluia. meu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é Deus. Agora o que Deus fala para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E as nações eu já tinha você como profeta. Aleluia. Então, se a tua família te conhece como cachaceiro, na eternidade você já é profeta. Se na tua família você é conhecida como ex-prostituta, na eternidade você já é pastor, já é pastora, já é cantor, já é evangelista. Aleluia. Então não desanimam com o que estão falando, se na eternidade você já é conhecido. Glórias a Deus. Bom, vamos para frente porque o horário não espera. O pastor disse que eu posso ir até meia-noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Davi ele vai crescendo, vai tendo um reinado próspero, com unção na cabeça. Porém, toda chamada sempre vai ter um obstáculo. Toda chamada. E qual foi o obstáculo de Davi? Achar que toda a guerra dele ele ia ganhar.
for, você vai ganhar. Tem guerra que você vai sair perdendo. Esse é o problema da nossa geração. Que a gente acostumou com a geração de sentar no banquinho falando que Jesus é lindo, Jesus é cheiroso. Que você nunca vai sofrer. Que você vai ser o homem mais rico. Aí vem um abençoado desse para uma igreja pentecostal e fala que você vai perder na guerra. Não gostei do culto. Vamos da igreja. Aleluia, Senhor. Vem os miseráveis que estão acostumados com aquele negócio de ter ninho branco, luz para baixo, para cima. Aí quando vem uma igreja doida. Aleluia. Porque hoje não é nem Jesus, é Jesus. Não é nem mais glória, é uau. Misericórdia. Aí vem uma igreja de doido que dá glória, dá aleluia, dá karatê na cara do diabo, fala que esse negócio aqui tá doido. Aleluia. Tem umas igrejas que falam que é pentecostal, que nem o pernilongo que está lá dentro já é pentecostal mais, está tudo perto. E quando Davi ele percebe que ele está acostumado só a ganhar, ele olha e fala assim: eu vou ficar em casa. Davi ele teve suas maiores batalhas no campo, mas perdeu dentro de casa. Gente, olha que doido isso. No campo ele é bom com espada, mas dentro de casa ele não vigia com o que ele está vendo. No campo ele sabe defender, dar rasante, mas dentro de casa ele não tem cuidado com a mente dele. Aleluia. Não sei, eu estou ouvindo, Senhor. E tem gente que fala que é a Batseba que é a bombageira, né? Não, quem é a bombageira é a Davi. Porque ela estava na casa dela. Quem saiu para fora para ver o que não devia era Davi. Então tem consequências que você vai passar na vida que a culpa não é do diabo. É sua. Porque hoje a gente espiritualiza tudo, é o diabo. Só que às vezes a gente tem que olhar no espelho e a gente fala assim, quem é o diabo é ele. Eu estou falando sério, gente. Tem gente que o diabo não manifesta mais nele, é ele que entra dentro do diabo, deixa o diabo demoniado. Misericórdia. Mudou tudo. Olhou, irmão, bate de sério e fala: irmão, Davi tinha combina demais. Ainda bem que não pegou essa lei nos dias atuais, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Segredo para nós, Salomão quase perdeu a salvação por causa disso. Acho que o pior, né? Não era nem as mulheres, era a sogra, né? Imagine 1000 sogras na cabeça. Sangue de Jesus sem poder. Quem cair, sai. Misericórdia. Ele tinha tudo o que ele queria. Mas foi para fora de casa ver o que não devia. E onde era para estar? Na guerra. Aí ele foi mandando uma mensagem. Quem é? Imagine Batseba, porque não é Batseba não, bate queda, olhou, caiu. Queria saber disso. Davi deu uma olhadinha, ruivinha, ele falou assim: é hoje, Batseba. Ainda mandaram mensagem, ela é casada. Irmão, tem vezes que Deus vai usar ímpio para falar com nós. Ela é mulher de Urias. Ele mandou outra mensagem, manda trazer. Tem guerra que fora você é bom, mas tem guerra que você está perdendo dentro de casa. Existem 3 níveis de guerra na nossa vida. Quantos? 3. Espiritual, físico e natural. Tem gente que é forte no espiritual. Você olha para ele e já fala em língua estranha. Mas no natural, no físico, é uma péssima pessoa.
Em compensação, tem gente que é fraco no espiritual, mas é boa no natural e no físico. Sendo que a igreja precisa equilibrar esse negócio. Precisa colocar na balança e dizer assim, peraí, eu sou bom como profissional, mas eu só estou perdendo como espiritual. Eu sou bom no espiritual, mas como profissional, como marido, eu estou perdendo. Porque hoje se inverteu os papéis, pastor. Tem pessoas que deixou de ser sacerdote dentro de casa e quer ser sacerdote aqui na igreja. Porque o miserável acaba o culto, ele chega na mesa da casa dele e você viu a roupa do fulano de tal? Sendo que a casa dele, a filha dele usa shortinho e ele está dando glória a Deus. Inverteu os papéis e tem gente que está achando que Deus está feliz, está não. Porque tem um ambiente na guerra que você está perdendo. E é por isso que você está cansado. É porque você está tão forte no espiritual que o seu físico no natural se cansou. Já percebeu que tem momentos que você sente dor do nada? E isso não é espiritual. É porque tem gente que está perdendo a família já. Eu sei que Deus vai falar com algumas pessoas. Tem pessoas que já perderam a família porque o espiritual está bom, mas já não fala mais com a esposa dentro de casa. No começo era rosa, era buquê, era chocolate. E depois, se tornou tão espiritual que foi consagrada diácono, a esposa vai falar assim, bom dia amor, amor não, diácono. Você quer conhecer alguém? É você derramar um litro desse óleo aqui, ó, na cabeça do miserável. Ele era crente até antes do óleo, derrama o óleo na cabeça do você ver. Nem crente, nem demoniado. Fica na carne. Só que tem gente que é boa na família, mas está perdendo o espiritual. Davi, ele era bom no espiritual, mas no físico, perdeu. Só que esse físico que ele perdeu trouxe consequências. Sabe por quê? Porque na hora do pecado a gente não liga para o pastor para pecar. Na hora de pecar a gente não liga para a mãe, mamãe, posso pecar? A gente não dobra o joelho. O poderoso é capaz de transformar qualquer coisa. A gente não liga. Por quê? Porque o nosso físico ficou fraco. E a consequência que veio nele, não veio nele, veio na casa. Porque as suas consequências não vai atingir você, vai atingir quem está do seu lado. É por isso que você está perdendo a sua família. É por isso que seus filhos não querem vir mais para a igreja. É por isso que o teu marido às vezes fala assim, por que eu vou na igreja dos crentes? É por isso que a tua esposa olha e fala, o que eu vou fazer lá? Você é uma bênção na igreja, mas em casa você é uma miséria. A minha avó me conta um negócio que ela disse assim, que certa vez o menino chegou no pastor e falou assim, pastor, deixa a gente vir morar na igreja. O pastor falou, por que, meu filho? Porque aqui na igreja o nosso pai trata a gente bem. Glória a Deus. Dentro da igreja é anjinho. Dentro da igreja dá beijo na esposa, chama de amor, chama de gatinha. Deixa eu falar um negócio pra você, não chama mais seu cônjuge de gatinho, não? Sabe por quê? Gatinho, enquanto você está dando isso pro miserável, ele fica comendo na sua casa. Se ele for na cozinha achar outro melhor, ele vai para o casa da vizinha. Chacoalha. Qual é a primeira consequência? O filho
A segunda, a filha dele vai perder a moral dentro da sociedade. E pela lei, ela tinha que descer para o centro de prostíbulo. Imagina a filha do rei no centro de prostíbulo. Primeiro ele vai perder um filho, depois ele vai perder a moral. Depois o filho vai matar o outro. E o último, o filho vai tomar o trono do próprio pai. Olha que negócio. Precisava disso? Precisava disso? Não é mais fácil manter uma vida equilibrada, tanto no espiritual quanto aqui no físico e no natural? Só que a gente está tão focado às vezes no espiritual que a gente não liga mais para nada. Só que aí Absalão vem para tomar o trono, Deus começa a pregar. Davi ele não vai discutir com Absalão, porque quem tem noção na cabeça não discute com gente matura. Eu vou repetir isso daqui de novo. Quem tem noção na cabeça não discute com gente matura. Tem vezes que você vai fugir de alguns confrontos, não é porque você é covarde, é porque você é maduro. Tem vezes que alguém vai olhar e vai falar assim: por que você não devolve o áudio que mandou para você? Por que você não vai comentar na publicação que a irmã fez no seu nome? Deixa eu falar. Absalão tem o trono, eu tenho emoção na cabeça. Aleluia. E sabe o que Absalão ficava fazendo na porta da cidade? Se eu fosse o rei, eu julgava melhor. Vou contemporaneizar para você entender. Se eu fosse líder das irmãs, eu veria melhor. Se eu fosse o pastor, eu visitava mais. Se eu fosse o pastor da igreja, nossa, todo dia eu estava na sua casa. Mas Deus conhece alguns grupos de WhatsApp. Deus conhece algumas mensagens que vai por aí. Deus conhece o caráter de alguns Absalão. Só que quem tem unção na cabeça, eu prefiro perder o trono, mas eu não discuto com gente matura. Aleluia. Eu prefiro perder o microfone, mas eu não discuto com gente matura. Certa feita eu estava pregando para pastores, eu disse assim: se o microfone está te fazendo pecar, larga o microfone. Se a cadeira está te fazendo pecar em cima do altar, sai fora. Vocação não é para covarde, é para corajoso. Aleluia. O que eu vou falar você vai achar um pouco estranho, mas se não estiver preparado para levar paulada, entrega a carteirinha. Se não estiver preparado para ouvir alguém falar mal de você, sai fora. Agora, se você aceitar, se prepara. Se prepara, porque o negócio vai estreitar. Sabe por que Elias entrou em depressão? Porque quem estava aplaudindo ele lá no Carmelo foi os mesmos que estavam com a espada tentando matar ele. Está preparado para isso? Aleluia. Paulo pregando. Eu digo, cai da janela. Lucas olha e fala: Paulo, cai fora, já derrubaram você da barreira lá, sai fora, cara. Olha quem tem o Senhor na cabeça. Eu não como. Eu sei quem me chamou. Aleluia. Eu sei quem me escolheu. Eu posso não ter microfone, eu posso não ter público, mas eu tenho a presença de Deus até a rua, meu público. John Wesley, ele tem uma frase séria, que alguns religiosos vão falar que eu estou pecando, mas ele diz assim: todo lugar que eu chego, eu faço aquele lugar a minha palavra.
Só que a gente é muito valente para pregar para os outros. Mas para dentro da nossa casa, a partir do você tenta reproduzir quantas vezes você pregou para alguém da tua casa. Ou quando você chega em casa, você roda a Havaiana. Seu filho está correndo, você vê uma Havaiana voando assim em cima da cabeça do menino. O marido larga a toalha na cama, você sai do espírito na hora. Olha os varão, fala. É forte, né? Você sabia que você é o testemunho da tua casa? Se você não tiver um marido crente, experimente. Chega hoje em casa, eu sei que você saiu de lá bravo. Lasca um beijo no teu marido para tu ver se o outro poder não está aqui. Olha aí. Irmão, tem gente que no começo era só 9. Depois casou, nem chup-chup. Antes, tu atravessava a Macedônia para ver. Verdade. Às vezes ela podia estar com o cabelo em pé. Você olhava, nossa, que princesa. Hoje você olha e fala assim, oh meu Deus, ressuscita esse vale em nome de Jesus. Pastor, minha esposa não se arruma, profetiza em nome de Jesus. É a mesma coisa com Deus. A gente vai perdendo a intimidade. No primeiro amor eu estava na igreja todo dia. Mas vai passando o tempo. Cai um chuvisquinho. Vou para a igreja não. Está chovendo. Hoje os crentes aprenderam a assistir dorama. Aí hoje é assim, né? Não vou para a igreja por causa da minha série. Só que aí quer vir para a igreja reclamar o milagre. Deus só dá para quem se sacrifica a querer receber o milagre. Não adianta cobrar muito se eu não entrego muito. O nível do meu milagre depende do meu nível de entrega. Se você quiser receber muito, entrega muito. Se você quiser receber bastante, dá glória a Deus bastante. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, que o tal do glória a Deus pega. Você pensa que começa em um e vai pegando na igreja inteira. Aleluia. Começa em uma pessoa e vai pegando na igreja inteira. Mas hoje não. Aleluia. O filho do rei morre. Agora o desafio é quem é que vai levar a mensagem que o filho do rei está morto. Aí aparece a Aimás. Deixa eu levar a mensagem. O miserável aparece com um currículo. Eu sou filho de pastor, sou isso, sou isso, sou isso, sou isso, sou isso. Já falou, você não vai levar a mensagem. Imagine Joab perguntando, quantas guerras você já participou? Quantas lutas você já guerreou para querer levar uma mensagem de uma guerra que você nunca participou? Aleluia. Existem pessoas aqui, pastora Fabiana, que tem testemunho lindo. Existe Cuxita aqui dentro que já era para ter levado a mensagem faz tempo, mas está olhando para os Aimás e está dizendo, usa ele. Deixa eu quietinho aqui na minha cadeira. Deixa eu dar glória a Deus quietinho aqui onde eu estou. Só que Deus não quer Aimás. Aleluia. Deus quer o Cuxita. Sabe por quê? Porque Cuxita está acostumado com guerra. Cuxita
Cuxita tem liberdade de falar de guerras que ele já participou e está vivo. Eu vou falar isso daqui de novo. Deus não usa gente que nunca participou de guerras. Deus não entrega coisas para quem nunca participou de guerra. É por isso que você pergunta: Deus, por que eu estou vivo até hoje? É porque você já sobreviveu muita guerra. Por que fulano de tal Deus usa de uma forma tremenda? É porque já passou por muitas guerras e está vivo até hoje. Aleluias. Em contrapartida, tem um bando de Aimaás aí que tem até formação, prega até bonitinho, canta até bonitinho, mas nunca participou de guerra, nunca soube o que é dormir chorando numa madrugada, nunca soube o que é levar tapa numa cara dizendo assim: você não presta, você não vale nada, nunca soube o que é ser rejeitado pela família. Só que Deus desceu aqui hoje para falar com os cuxitas. Aleluias. Você vai levar essa vida até quando? Você vai atrasar teu ministério até quando? Aleluias. Eu já te chamei para cantar. Você já passou por tanta guerra. Você já passou por tanta luta. Você já viu muitos Aimaás se levantar no teu lugar e você fica perguntando: Deus, por que o Senhor não me levantou ainda? Por que eu estou aqui na cadeirinha ainda da fila de espera? Por que tem muita gente indo no meu lugar na velocidade? Só que Deus está falando: eu já te dei a oportunidade. É você que não se posicionou ainda. Estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Deus nunca vai dar coisa grande para quem não tem estrutura para carregar coisa grande. Glória a Deus. Se perguntar para os pastores quantas guerras eles já tiveram que enfrentar para estar aqui 10 anos. Quem canta aqui sabe o preço do chamado. Pastor, quantas vezes você já cantou querendo parar? Pastor, quantas vezes você já pregou querendo desistir de tudo? Glória a Deus. Quem aqui nunca chegou e falou assim: hoje eu não quero oportunidade? Quem já chegou aqui e falou assim: pastor, hoje eu não quero oportunidade, deixa eu quietinho. Eu só vim para ouvir. Só que é aquele dia que Deus falou: hoje eu quero usar você para falar. Aleluias. Hoje eu quero usar você para falar, porque eu sei das guerras que você já passou. Eu sei do nível de luta que você passa dentro de casa para estar de pé aqui dentro. Só que Deus vai te levantar para esse tempo, para falar de guerras que você viveu, não que o outro viveu. É sua guerra, não a guerra do outro. Para de contar o que o outro viveu, começa a contar o que você vai viver. Aleluias. Porque fé não é lógica. Porque tudo aquilo que eu vejo é lógica. Fé é eu pisar sem saber se vai ter o chão. Fé é eu fazer sem saber se vai dar certo ou não. Fé é você falar assim: Deus, eu só vou. Sábado, se não falha a memória, eu estou aqui e eu vou falar das 3 renúncias que Abraão teve que ter para 7 bênçãos que ele recebeu. Qual foi a renúncia? Sai da casa do teu pai. Aleluia. Sai da tua parentela. E sai da terra que você está. Você nunca se perguntou o porquê? Capítulo 11, versículo 25 de Gênesis. Terá pega na mão da família dele e fala assim: vamos para Canaã. Só que no versículo anterior ele acabou de perder o filho dele chamado Arã. Qual é o destino? Canaã. Qual é o destino? Canaã. Só que no meio do caminho ele para na geografia que tem o nome do defunto que ele acabou de enterrar lá atrás. Caramba. E ao invés de prosseguir, ele fala assim:
Deixa eu parar aqui para ficar relembrando do que eu já passei e do que já foi. O que Deus teve que fazer? Deus teve que matar quem estava impedindo Abraão de seguir para Canaã. Sabe por que você não viveu o que era para viver ainda? É que você está parado em Arã e está querendo receber as bênçãos lá de Canaã. Enquanto a sua mentalidade estiver presa no teu passado, você nunca vai seguir para frente. Será que Deus vai ter que matar alguém? Será que Deus vai ter que tirar pessoas do caminho para você acordar para a vida? Ou você vai se posicionar? Eu vou repetir de novo isso daqui. Até quando você vai ficar atrasando as bênçãos de Deus na sua vida? Está na hora de mudar de geografia. Está na hora de você sair dessa comodidade que você está e falando assim: eu estou partindo para Canaã. Eu estou partindo para Canaã. Eu estou partindo para um lugar que eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu acredito no que Deus prometeu para mim. Eu vou renunciar a coisas que podiam me trazer ganhos, mas eu sei que lá na frente Deus tem algo muito maior para a minha vida. Só que você está com tanto medo de renunciar ao que você tem, você parou e falou assim: eu vou ficar parado aqui. Aqui está bom demais. Eu vou encerrar. Só que Deus está falando: será que até quando eu vou ter que tirar pessoas ou coisas da tua caminho para você aprender? Vinícius, Deus me deu, é verdade. Só que o mesmo Deus que dá, Ele pede de volta. Deus não tira, Ele pede. Quem tira é o diabo. Prova. Gênesis capítulo 22. Abraão, oi, dá teu filho para mim. E aí? Vai precisar perder mais o quê? Vai precisar ver quantas portas se fechando mais. Lembra de Moisés? Parou na frente da sarça. Senhor, se eu voltar, vão me matar. Moisés, já que o problema é ficar lá, antes de eu descer para falar com você, eu já desci lá no Egito para resolver o teu problema. Aleluia. Eu já matei quem queria te matar. Só que para sair de Arã, Deus não vai fazer nada. É você.